A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez aqui na plataforma do YouTube, gravando mais esse vídeo, tá? Para trazer uma mensagem abençoada para a sua vida. Antes de estar iniciando a mensagem, peço a você ajuda, tá? Para poder, se você ainda aqui não é inscrito aqui no meu canal, peço a você que se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações, tá? Para quando eu gravar mais vídeo e pôr mais vídeo aqui nessa plataforma aqui do YouTube, no meu canal do YouTube, está chegando diretamente para você, tá certo? E vou estar trazendo uma mensagem aqui abençoada para a sua vida. Creio que depois que você ouvir essa mensagem, você vai mudar seu modo de pensar, a sua forma de agir, e acredito que você vai tomar um posicionamento diante da obra de Deus, tá certo? Aonde que eu vou abrir aqui agora? A carta de Neemias, tá? Neemias 6. Vou estar lendo somente 3 versículos: o 5, o 6 e o 8, tá? Você que pode estar com a sua Bíblia, você que pode abrir a sua Bíblia aí para poder estar me acompanhando, tá? Para poder estar lendo juntamente comigo. Se você não puder, só preciso só que você preste bastante atenção naquilo em que eu vou ler, tá? E vou estar explicando, tá bom? Para poder nos trazer ânimo, renovação, tá? Para nos trazer libertação e para a gente entender cada vez mais aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos direcionar e aquilo para a gente saber também aquilo que Deus quer para nossa vida, tá certo? Se você ainda não estiver com a sua Bíblia, dá o pause nesse vídeo e vai lá pegar a sua Bíblia rapidinho para poder estar me acompanhando aqui, para você não perder nada e para você estar atento naquilo que eu vou estar lendo, tá certo? Vou estar lendo aqui a partir do versículo 5. Então Sambalate me mandou o 5º recado, e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. Versículo 6. A carta que estava aberta dizia: Gessem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução, e que por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar rei deles. Para fechar o versículo 8, eu mandei a seguinte resposta. Isso é Neemias, ele vai mandar a seguinte resposta para Sambalate: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. Se você conhece bem, né, se você já ouviu ou conhece bem a história de Neemias, do começo ao fim que eu digo o quê? Do primeiro versículo, tá? Primeiro capítulo, ao capítulo 6, você vai entender, né, o que Neemias está dizendo no versículo 8, que nada daquilo que ele estava falando, o inimigo estava falando, era verdade, mas sim invenção, certo? Eu vou trazer aqui um pouco da história de Neemias para a gente poder entender melhor, tá? Que está no capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente poder entender, tá? O porquê que Neemias envia aquela carta no versículo 8, por que ele fala daquela forma no versículo 8, tá certo? Para a gente poder entender melhor, tá? Capítulo 1, versículo 1. Essa é a história de Neemias, filho de Acalias, né? No mês de Quileus, no ano 20 do reinado de rei Artaxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícia da cidade de Jerusalém, aonde que estava o povo, e dos judeus que havia voltado do cativeiro na Babilônia. Versículo 3. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e havia voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezaram. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que havia sido queimado ainda não tinha consertado. O versículo 4. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias.
eu fiquei chorando e não comi nada. Essa parte que a Bíblia fala que Neemias não comeu nada, é a parte do jejum, tá? Não comi nada e fiz a Deus esta oração. Enfim, a gente começa a entender quem é Neemias, né? A história de Neemias, aonde que Neemias estava, certo? E aí a gente vai ver, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá certo? Neemias 2, Neemias capítulo 2, do 7 ao 9. O que tem a ver o 7 e o 9? O versículo 7 e o 9. É quando Neemias, ele vai pedir, vai chegar até a presença do rei, para pedir a autorização do rei para poder se ausentar, da onde que ele estava, tá certo? Para se ausentar da onde que ele estava e ir até Jerusalém, né? A cidade que estava destruída, estava em grande destruição, tá certo? E aí a Bíblia vai falar que o Artaxerxes, né? Ele vai liberar Neemias, tá? Ele vai liberar Neemias. E aí, no versículo 9, a Bíblia vai dizer que Artaxerxes, ele coloca alguns dos soldados do rei ali para ir juntamente com Neemias, tá? Para ir com Neemias. E aí Neemias pede essa carta, as cartas de autorizações para poder passar em cada província, tá? Para poder pegar os materiais que ele precisa para estar levando para Jerusalém, para estar reconstruindo os muros de Jerusalém, tá certo? Eu estou voltando um pouco para a gente poder entender, para você poder entender, né, o porquê que Neemias ele não desce e o porquê que Neemias ele manda no versículo 8 a carta para os inimigos daquela forma, dizendo que os inimigos tinham inventado, que nada daquilo que os inimigos tinham falado era de fato verdade, certo? Então a gente vai entender um pouquinho mais ao longo do caminho, né? Do capítulo 1 até o 6, a gente vai lendo, vai entendendo, né, qual a artimanha do inimigo para nossas vidas e o que ele quer fazer na nossa vida, que é nos atrasar do dia de hoje, né? Atrasar a obra, ele quer retardar a obra, assim conforme a Bíblia também vai nos dizer em questão disso, certo? Então a gente vai ver que quando Neemias ele se posiciona na obra, como o inimigo ele vem se levantando contra a vida de Neemias, certo? Então a gente vai prestar bastante atenção que Neemias, né? Neemias, o capítulo 6, do versículo 1, se a gente for atentar do versículo 1 até o 8, a gente vai entender o porquê que o inimigo estava tão furioso com a vida de Neemias, o porquê que o inimigo estava enviando a carta para Neemias. Porque a Bíblia vai dizer, né? A Bíblia vai dizer que Neemias já havia reconstruído os muros, mas as portas ainda não estavam se colocadas nos lugares. Só que os muros significa a proteção. Então, ou seja, estava uma divisória ali em Jerusalém. E o povo que estava lá fora, que era mundano, não estava, os inimigos do povo do judeu, não estava mais tendo, não tinha mais o acesso dentro do templo de Jerusalém. Então a revolta pior deles era essa, porque não poderia mais fazer aquela bagunça lá fora, lá dentro. Então é por isso que eles mandam uma carta para Neemias, para poder intimidar Neemias. E a gente vai tentar bem claro que quando o inimigo envia a carta para Neemias, ele diz, né, que Neemias estava com o plano de se tornar rei daquele povo, né? Estava querendo fazer uma revolução. E aí o rei iria ficar sabendo sobre aquilo. Só que a gente vai entender a forma, a gente vai entender conforme está escrito, de que como Neemias se posiciona, o porquê que eu voltei um pouquinho atrás na passagem de Neemias do capítulo 1 e li também o capítulo 2 e verso, né? O capítulo 2, versículo 7 e 9. Porque Neemias, ele recebe a autorização do rei
E Neemias era de confiança do rei Artaxerxes. A gente vai ver no versículo, a gente vai ver no capítulo 1 e no capítulo 2 em diante. A gente vai ver tudo isso, que o rei, o Neemias, era um homem de confiança do rei, porque ele era copeiro do rei. Então o rei, ele confiava muito, era um homem de confiança, um homem de caráter aí pro rei. Então não tinha necessidade do rei estar desconfiando de Neemias. E aí a gente vai entender quando Neemias se posiciona daquela forma, né, que ele entende que aquilo estava sendo inventado pelos inimigos. Porque se Neemias estivesse mesmo de fato errado, Neemias tinha descido, Neemias tinha se apavorado sobre a carta que Sanbalate manda para Neemias. Então, o que acontece? Quando o inimigo manda essa carta, é uma carta que ele está querendo intimidar Neemias para fazer o tempo todo que Neemias descesse. E aí a gente vai entender, a gente vai aplicar isso na mensagem de Deus para nossas vidas, de que a gente vai perceber que do capítulo 6, do versículo 1 até o 8, onde eu li, a gente vai ver a insistência do inimigo, que ele vai mandando, vai enviando as cartas. E ele enviou 5 cartas para Neemias. E Neemias, as mesmas respostas ele estava dando. Então o inimigo, ele estava de qualquer jeito, de forma ou de outra, estava querendo que Neemias descesse da posição e da postura em que ele estava. Ou seja, o compromisso que Neemias teve com Deus, ele foi fiel com Deus. Ele foi fiel para com Deus até o final. Neemias teve fidelidade com Deus, independentemente das dificuldades que ele tinha, ou os levantes que ele estava tendo ali com aqueles inimigos, ele permaneceu fiel a Deus. E Neemias teve sabedoria, ele teve a sabedoria para compreender que tudo aquilo que estava acontecendo era de fato mentira, ou seja, ele sabia que era o inimigo da vossa alma, da alma dele, que estava querendo, né, se opor contra a vida dele, para que atrapalhasse aquela obra de fluir. Porque o povo daquele tempo estava em grande miséria, assim conforme a Bíblia vai dizer. Então o inimigo, ele cada vez mais, ele quer destruir o povo, ele quer mais atrasar a vida de qualquer pessoa. E aí, como é que a gente vai poder aplicar essa mensagem para os dias de hoje? A gente vai entender o que? Quando a gente se posiciona assim como Neemias se posicionou numa grande obra, né? A gente vai se posicionar na obra de Deus por hoje em dia. Pessoas que infelizmente existem duas coisas, né? Existem duas coisas aqui que eu vou trazer. Uma é o ser humano. E a segunda que eu quero frisar aqui, que é a mais importante, é os inimigos. Os inimigos aqui, a Bíblia ela vai declarar, ela vai dizer bem claro que a gente vai entender que a gente lê no versículo, né, do 1 ao 8, a gente vai entender que a Bíblia vai dizer que o inimigo principal era Sanbalate, certo? Sim. Mas se a gente for rapidamente, né, e na Bíblia, se a gente for em Efésios 6:12, a gente vai entender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as forças e potestade do ar. E o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer em questão disso? Que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, ou seja, não é contra uma pessoa, mas sim com os inimigos que ficam invisíveis, ou seja, Satanás e as suas legiões, os seus demônios, que infelizmente atua no universo. A verdade é essa. Então, o que acontece? O inimigo, o Satanás, quando ele coloca, a maior intenção dele que ele tem é colocar um contra o outro. Porque a Bíblia ela vai nos relatar, né, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, né? Então, se nós estivermos, né, com comunhão com nossos irmãos e ligado com nossos irmãos e no céu, vai ficar difícil porque a gente vai estar unido. Vai estar unido e vai estarmos fortes. Então a oração do povo vai destruir todos os laços e todos os dardos do inferno e todos os levantes que o inimigo tem jogado e tem prejudicado milhares de pessoas e irmãos
em tudo quanto é canto. Então, a gente vai entender, apesar desses versículos que a gente vai ler, que como eu falei, né, do inimigo ser, o inimigo principal ser Sambalate, a gente vai entender o quê? Que o inimigo, o homem, ele está fraco espiritualmente, ou seja, ele já está, deu legalidade, né, a casa dele já estava aberta, vamos colocar assim, abriu brecha, o inimigo entrou, infelizmente fez morada lá dentro, e fez de marionete, conforme aquilo que ele queria fazer, né? Então foi um instrumento na mão de Satanás, para Satanás, através de Sambalate, querer atrasar a vida de Neemias. Mas aí a gente vai perceber que aí Neemias, ele não se atenta ao inimigo humano, mas sim ele se atenta ao inimigo espiritual, que é Satanás. Então a gente vai entender a cada vez mais aquilo, exatamente, o que a Bíblia vai nos ensinar. E por quê? Né? E por que a gente não devemos brigar com nossos irmãos? Porque só assim a gente não perde o foco e não perde a força. Porque a gente vai olhar para a carne e vai brigar com a carne. É uma coisa que o apóstolo Paulo está nos orientando. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as forças potestades do ar. Ou seja, contra Satanás, que é uma coisa que ele quer entrar dentro dos lares, quer entrar dentro dos templos, né? Dentro da casa de Deus, para poder trazer a confusão, para trazer a desordem dentro da casa de Deus. Então é por isso que o apóstolo Paulo em Efésios 6,12 está recomendando, está ensinando ao povo, que não é da forma que o povo estava pensando, mas sim estava orientando o povo, um segredo para o povo de Deus viver unido com Deus. Então a maior intenção, né, a mente do inimigo, a mente de Satanás, ela trabalha assim dessa forma, para querer desanimar o povo de Deus, para atrasar, né, os trabalhos, a obra dos irmãos em adoração a Deus. Então se a gente não vigiarmos naquilo em que a Bíblia está nos orientando, a gente vai perder o foco, a gente vai se cansar, tanto mentalmente quanto espiritualmente. Então se a gente não conseguir entender e não ler a Bíblia, né, diariamente, a gente vai esquecer, a gente não vai ter a orientação do Espírito Santo de Deus dentro da Bíblia, né, porque a Bíblia vai dizer, meditar no livro da lei dia e noite, noite e dia, né, e para se santificarmos também, buscar a santificação, assim como Deus é santo, vos se santifique, ou seja, para buscar a santificação, né, não que a gente sejamos santos, mas para buscar a santificação. E também Efésios, como já falei, Efésios 6,12 vai dizer, para revestirmos da armadura de Deus, tornar cada vez mais unido, recebendo a força de Deus, para que nós viemos ter a força de Deus, ou seja, buscar mais a presença, buscar mais o poder de Deus. E como podemos chegar nesse objetivo? Como podemos buscar Deus? Bíblia, jejum e oração, Pai, Filho e Espírito Santo. Se a gente tiver a Trindade, buscar a Deus, né? A gente praticar isso, a gente vai começar a ser fortalecido, né, pelo Espírito Santo de Deus, que a Bíblia vai dizer que a gente vai buscar e vai sendo fortalecido por Deus. E aí a gente vai começar a ter a orientação do Espírito Santo e o direcionamento para fazer uma grande obra no reino de Deus. Então a maior intenção do inimigo aqui, o maior foco do inimigo é desabilitar, né, tirar a atenção de Neemias aqui do foco de Neemias, porque a gente vai entender que Neemias, né, conforme eu li lá no começo do capítulo 1 em diante, a gente vai ver que Neemias, ele se assenta e chora. Por quê? Ele sente dó, ele sente a tristeza, ele se sente triste, né? Ele se sente triste e se coloca no lugar daquelas pessoas que estavam, aqueles irmãos que estavam lá em Jerusalém. Então o que precisamos para hoje em dia a gente fazer? É se colocar no lugar um do outro. E era isso que Neemias estava apresentando aqui. Ele estava se colocando na posição, estava se colocando no lugar do outro irmão. Então é por isso, né? Por isso, e Neemias, ele tinha um amor muito grande, né? Um amor muito grande. E a obra que tinha na vida de Neemias, ele sabia, ele tinha a orientação da quão grande era a obra que estava dentro dele, né? Que Deus chamou ele para fazer uma grande obra. Então, a obra, quem vai valorizar somos nós mesmos.
A gente não vai esperar uma outra pessoa para valorizar aquilo que a gente está fazendo. Que muitas das vezes acontece isso. A gente faz algo no reino de Deus, certo? A gente faz algo no reino de Deus e espera muitas das vezes um elogio, espera muitas das vezes a pessoa vir elogiar a gente, né? Até mesmo aplaudir, ou então falar para uma outra pessoa, pra, tipo assim, elogiando a gente. Então a gente espera muito isso de outras pessoas. Então a gente precisa cada vez mais nos apoiar, a cada vez mais buscar a presença de Deus, que está faltando por hoje em dia. Então que sejamos igual a Neemias, se pôr na brecha, se pôr na orientação de Deus, deixar Deus entrar na sua vida, o Espírito Santo de Deus que está tocando no seu coração, tá? Se você que ainda não aceitou a Cristo, aceite como seu único Salvador Jesus Cristo. Você que foi, mas voltou, né? Tá afastado da presença de Deus, volte, se reconcilie, porque as portas estão para ser abertas. Jesus está voltando e não vai demorar muito para poder voltar. Então, enquanto Jesus não volte, abra a sua mente com a palavra de Deus, entenda o que o Espírito Santo de Deus quer falar através dessa palavra para a sua vida. É um despertamento espiritual em que Deus ele está falando com você neste dia. Então você entende quão grande é a obra que Deus tem na sua vida, tá? Uma obra, né? Que só quem pode valorizar essa obra é somente você. É você que tem que descobrir essa obra que tem dentro de você, que é grande demais, em que Deus te chamou. O inimigo pode até muitas das vezes falar que você não é nada, que você não vai avançar, e que tudo que você for fazer dentro de um tempo, dentro da casa de Deus, pode ser de menos coisas, ou de pouquíssimas coisas que não vai valer de nada. Mas é tudo mentira dele. Por quê? O que ele tinha lá em cima, ele perdeu a oportunidade dele. E hoje, ele é um anjo caído aqui nessa terra, como nome, tinha o nome de Lúcifer, anjo de luz, e hoje Satanás, um anjo da escuridão, um demônio que vive por aí estragando, né, e atrasando vidas e mais vidas. Então a gente vai entender como Neemias se posiciona perante os inimigos que se levantam, se opõem contra a vida dele ali. Então Neemias, ele não parou o foco. Neemias, ele continuou, independentemente de quem estava querendo se levantar contra a vida dele, estava falando coisas ao contrário. E aí a gente vai entender no versículo 8, né, que Neemias vai dizer: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você que inventou tudo isso. Por que Neemias está falando sobre isso? Neemias está dizendo nada daquilo que ele estava falando, ele tinha inventado. Por quê? Neemias, ele tinha a consciência dele com Deus. E ele tinha a consciência e ele sabia, ele tinha um caráter dele com Deus, a consciência dele com Deus. Ele sabia que as cartas que ele tinha pegado com o rei, ele também tinha noção, né, do quanto o rei confiava e quanto o rei acreditava nele, a credibilidade que o rei depositou sobre ele. Então a gente vai entender a contramão que o inimigo está falando, que ele estava querendo ser rei daquele povo, né? Estava querendo ser rei daquele povo e estava querendo criar uma revolução, uma grande revolução sobre aquele povo ali. Então a gente vai entender o que? A gente, no dia de hoje, na obra, né, na casa de Deus, a gente hoje na casa de Deus, a gente vai se pôr a brecha, né? A gente vai se pôr a brecha, vai entrar na orientação, vai entrar na direção de Deus, vai permitir que Deus venha entrar na nossa frente para fazer uma grande obra para Deus. Mas entenda, quando você se posicionar na obra, como eu já havia explicado, existe duas coisas. Uma que a gente precisa de entender, que a nossa luta não é contra os irmãos, e sim o principal, que é Satanás. Infelizmente existem pessoas dentro da casa de Deus que estão fracos espiritualmente, pessoas que infelizmente são crianças que eu digo o quê? Que ainda não entende da palavra, que ainda não está fortalecido, não está enraizada na palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Ela está à busca.
Então ali, o inimigo, sabendo que a pessoa está fraca, né, o homem ou a mulher, enfim, qualquer tipo de pessoa está fraca, ele acaba usando como instrumento aquela pessoa para poder te provocar, para poder querer te trazer inimizade, para poder querer te atrasar no reino de Deus, para poder querer, né, te jogar seta, para querer te falar coisas que não é devido, que não tem que ser jogado, né, para poder chegar até você dentro de uma igreja ou até fora da igreja, querer tirar a tua orientação, teu direcionamento, querer te tirar do caminho da onde que você está seguindo. E não é diferente aqui dentro da Bíblia. Eu estou aplicando aquilo que a Bíblia está me orientando, e o Espírito Santo de Deus quer te orientar, ele está te orientando dessa forma, de que quando nós pegamos a obra de Deus para fazer, o inimigo das vossas almas, ele se levanta de uma forma que ele é estratégico. Ele vai usar estratégia para cima de você. Portanto, a gente vai ver a estratégia aqui do inimigo contra a vida de Neemias. Então, se nós não vigiarmos na obra de Deus, se a gente não vigiarmos dentro da casa de Deus, retornando, o inimigo não é os nossos irmãos, mas sim é Satanás. Como Neemias mesmo vai dizer, né, no capítulo anterior, ele vai dizer, quando Neemias, quando os inimigos Sambalate, Gesem, Tobias começam a debochar da cara dele, ele vai levar para Deus. Ele não discute com o inimigo. Portanto, que aqui no versículo 8, ele não discute com o inimigo. Ele só diz, é tudo mentira, é você que está inventando. E aí daí, ele não fala mais nada. Então, quer ver uma coisa? Você vencer o inimigo, muitas das vezes no calado. É você deixar ele falar sozinho. Vai causar mais ainda ira sobre o inimigo. Então a gente precisa, quando o inimigo, uma pessoa se levantar contra a nossa vida, a gente precisa de entender que a gente precisa de orar por ela. Não querer discutir, bater boca com ela, porque a gente vai se cansar e a união vai fazer assim, vai quebrar a união. É o que Satanás está querendo fazer hoje, e é o que ele está fazendo hoje em muitos templos, em muitas casas de Deus de hoje em dia. Então a maior alegria dele é essa, é separar o povo, é trazer a desunião dentro da casa de Deus. Então você que estava fazendo e saiu, não está fazendo mais, volte, tome sua posição, tome o seu lugar dentro da casa de Deus, seja pregar, seja evangelizar lá fora, seja recolher dízimos e ofertas, tocar bateria, muitas das vezes dirigir um culto, seja qualquer tipo de coisa. Tudo que está dentro da casa de Deus é de muita importância. Como eu disse, eu e você que devemos dar valor sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se você não der valor, acredito muito eu, que quem está do seu lado, que não está ligado em Cristo Jesus, não vai dar valor. Somente aqueles que estão fortalecidos com o Espírito Santo de Deus e está com a orientação dentro da Bíblia, que vai dar valor para aquilo muitas das vezes que você está fazendo. Então, não procure o reconhecimento do homem, é isso que eu quero dizer. Não procure o reconhecimento do homem, mas sim o reconhecimento de Deus. Porque o que a gente fizer aqui embaixo, aqui na terra, que é passageiro, a gente vai receber galardões de lá em cima. E a nossa coroa, para quem é salvo em Jesus Cristo, tá? A nossa coroa, para quem tem comunhão, para quem está seguindo a Cristo, servindo a Cristo em espírito e em verdade, a nossa coroa está nos esperando. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que precisamos de fazer, continuar, perseverar e continuar seguindo em frente, porque o inimigo ele quer o tempo todo nos atrasar na obra e na grande obra que Deus tem na minha vida e na sua vida. Então que podemos tirar isso de uma grande lição, Não posso descer de forma nenhuma, da obra de Deus, que o inimigo ele é tão insistente, que muitas das vezes ele consegue tirar uma pessoa do posicionamento dela, tirar dentro de um tempo dentro da casa de Deus. Então que possamos resistir de todo mal, todos os dados malignos, toda a seta, até mesmo alguém muitas das vezes possa ser que venha fazer macumba, feitiçaria e todos os tipos de coisa, certo? Então, quem está fortalecido com Deus,
não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem seta, não tem nada que venha pegar na nossa vida que possamos nos derrubar e tirar a presença de Deus. Então que a gente possa aprofundar mais o nosso conhecimento dentro da palavra e entender o que o Espírito Santo de Deus quer nos apresentar e quer nos direcionar, tá? E que Papai do Céu continue abençoando a sua vida, continue te direcionando. Você que ainda não aceitou a Cristo, aceite, mais uma vez falando, aceite como seu único Salvador, Jesus Cristo. Deus, Ele deu seu único Filho unigênito por mim e por você. Ele depositou uma confiança em você. Ele deu um voto de confiança em você. E está na hora de você reconhecer isso, né? Ele deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Isso que ele está falando de não perecer é o quê? É você perecer, é lá no inferno. É uma coisa que Satanás, ele quer levar milhares e milhares, que é o que ele está fazendo, milhares e milhares de pessoas ele está levando para o inferno. Então a Bíblia está aqui bem clara para poder te orientar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho. Ele não pensou duas vezes para poder entregar o seu Filho unigênito por mim e por você. Então não pense duas vezes, não pense nenhuma nem duas vezes. Só aceite a Jesus Cristo. Vai até um templo, tá? Vai até um templo e fale com um pastor, se reconcilia com Deus e vai fazer uma grande obra que os pastores, né, as lideranças espirituais estão precisando de você, estão precisando de mais pessoas para poder fazer a obra. Então Satanás, ele está derrotado e nós que somos de Deus somos mais do que vencedores. Só que precisamos dar continuidade e não olhar para trás, mas somente para frente, que é o foco, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou o sofrimento aqui na terra, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então da mesma forma que Jesus Cristo venceu o mundo, nós venceremos também. E ele deu um grande exemplo, e ele nos ensinou na cruz do Calvário, enquanto estava vivo, até a cruz do Calvário ele nos ensinou como seguirmos em frente ao grande sofrimento que nós passaríamos aqui nessa terra. Então você faça isso que a Bíblia está te orientando. Devolve o voto de confiança em que Deus te deu, devolva para Ele e faça a grande obra para Deus. Não permita que A ou B ou o inimigo fale no seu ouvido, soa no seu ouvido para falar que você não é nada, para falar que você nunca vai vencer na sua vida, porque você e eu somos mais do que vencedores. E mais uma vez, para poder finalizar, peço a você carinhosamente para você se inscrever, que talvez que você se esqueça de inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações para que o YouTube venha monetizar meu canal e para que essa obra venha crescer cada vez mais, essa mensagem venha cada vez mais expandir para as outras vidas venham ver, você poder compartilhar essa palavra abençoada aqui, que eu creio que Deus tocou, eu creio que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e creio que você pensou, está começando a pensar diferente daquilo que você pensava agora há pouco. Então você, mais uma vez eu peço com insistência, você aperte aí, ó, inscrever-se e o sininho de notificações para quando eu botar novos vídeos aqui da palavra de Deus, está chegando diretamente para você, tá certo? E se puder me ajudar a compartilhar com outras pessoas, está divulgando, tá? Vocês também vai estar fazendo uma grande obra, está divulgando esse vídeo para as outras pessoas que estão precisando de uma orientação, um direcionamento de Deus e até mesmo uma libertação, que nós precisamos cada dia mais de nos libertarmos e buscar cada vez mais a santificação. Amém? Fica com Deus e um grande abraço para todos.